Bom dia, amada igreja, graça e paz da parte de Jesus, amém? Podem se assentar, estejam em casa, porque é assim que eu me sinto todas as vezes que eu estou nessa igreja. Eu louvo a Deus porque essa igreja parece que é uma extensão da minha igreja. Essa casa é uma extensão da minha casa. Confesso que eu passei a semana toda meditando naquilo que compartilhar com a igreja. E numa meia hora que eu fiquei sentado ali, eu acho que Deus falou mais comigo do que durante toda a semana que eu fiquei me preparando. Eu agradeço a confiança da igreja no nosso ministério. Queridos, da última vez que eu ministrei aqui na igreja, talvez a última ou a penúltima vez, não me recordo, eu falei sobre o irmão do filho pródigo. Eu não sei se alguém se lembra, mas é um irmão que, apesar de nunca ter se ausentado da casa do pai, ele tinha muito a ser tratado na sua vida. Nós falamos muito sobre isso. E hoje eu quero olhar justamente para o filho que saiu da casa do pai e tentar encontrar virtudes nesse jovem. Que desafio! Me permito ler um texto extenso, porque se a ministração for ruim, ao menos a palavra de Deus é sempre excelente. A palavra de Deus é sempre muito boa. Então eu vou ler um texto longo, Lucas 15, que é a parábola do filho pródigo. Eu vou ler a partir do verso 11. Diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Fecha teus olhos, mas não fecha a tua Bíblia. Nós vamos gastar a Bíblia hoje. Mas eu quero orar pedindo graça a Deus. Senhor Deus, Pai querido, te damos graça, te louvamos e bendizemos o teu nome. Pai, estamos num momento de Santa Ceia, que é um momento especial na vida da igreja e nas nossas vidas também. Por isso, Deus, a minha oração é que o Senhor fale poderosamente ao coração de cada um de nós. Que eu consiga ser um instrumento para repartir com a tua igreja tudo aquilo que o Senhor falou comigo ao longo desses dias, e especialmente aqui sentado, nessa última meia hora. Fala com a tua igreja. Nós queremos ouvir a tua voz. Te daremos toda a honra, glória, louvor e adoração. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Mas hoje eu gostaria de olhar mais uma vez para essa história, que eu ouso dizer que talvez seja uma das histórias mais conhecidas da Bíblia Sagrada. Até quem não conhece a Bíblia, até quem não é crente, conhece essa história. Só que eu pretendo olhar para essa história de uma forma completamente diferente do que aquela com a qual a gente está acostumado a olhar. Hoje eu gostaria de provocar a igreja a olhar para essa história através dos olhos de Jesus.
Queridos, ao construir essa parábola, Jesus sugere uma história que mexe com qualquer um de nós. Eu ouso afirmar que ninguém consegue ficar indiferente ao ouvir essa história. E a forma como Deus me fez olhar para esse filho que deixou o seu pai, confesso que me levou a repensar o meu próprio comportamento. Me provocou a tal ponto de eu começar a olhar para mim mesmo. E essa revelação foi tão forte que eu decidi reparti-la com a igreja nessa manhã de Santa Ceia. E um dos aspectos que sempre me deixou indignado foi a audácia com que esse filho mais jovem age. Isso porque ele decide pedir a sua parte na herança com seu pai ainda vivo. E o pior é que depois de receber aquilo que lhe cabia, ele abandona a sua família. Mas antes que você pense que eu vim aqui para julgar esse rapaz por essa decisão que ele toma, eu preciso me antecipar e afirmar que eu não estou aqui hoje para condenar esse jovem por aquilo que ele fez. Não foi isso que eu vim fazer aqui hoje. E por uma simples razão, porque julgar esse jovem por aquilo que ele fez seria uma covardia. E eu só faço essa afirmação porque a decisão que esse jovem toma de pegar a sua parte da herança antes do tempo e ir embora não tinha chance alguma de dar certo. E perceba que essa não é uma opinião pessoal. Não sou eu que acho isso. É o que a palavra de Deus deixa registrado. A palavra de Deus tem uma sentença para esse tipo de comportamento. Ouça o que está escrito em Provérbios 20, 21. Quando eu li isso aqui, meu coração gelou. Provérbios 20, 21 fala assim: o filho revoltado, que exige do pai uma parte da herança antes da hora certa, também será castigado por Deus. Foi isso que esse jovem fez, sim ou não? Então não tinha chance alguma de dar certo. Me permita fazer um parênteses, porque eu encontro pessoas na igreja que quando enfrentam algumas adversidades, ou elas culpam o diabo, ou elas ficam questionando Deus. Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu tenho dito que quando alguma coisa de ruim acontece conosco, nós precisamos admitir que nós somos os principais suspeitos. Podemos nem ser culpados, mas aconteceu alguma coisa errada comigo, eu tenho que admitir que eu sou suspeito. Ouça o que a Bíblia diz para mim e para você. Deuteronômio 11, 26. Deuteronômio 11, 26. Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. 27. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. E 28. Porém a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus. O que eu entendo com isso e eu quero que eu repartir com a igreja? A bênção e a maldição foram criadas por Deus. Porque o inimigo não cria nada. Ele não cria nada. Ele copia, distorce. Mas ele não cria nada. Então, bênção e maldição foram criadas por Deus. E mais, bênção e maldição podem ser colhidas por qualquer um de nós. E o detalhe é que o tipo de colheita que a gente vai fazer não depende de Deus. Porque o texto é claro. Colhe bênção quem obedece. E colhe maldição quem desobedece. Então a nossa colheita vai ser dependente daquilo que houver semeado. Por que eu estou dizendo isso? Porque não havia chance alguma desse jovem ser bem sucedido nessa decisão que ele toma. Por quê? Porque ele estava quebrando um princípio do pai. Mas antes de compartilhar a revelação que eu recebi, eu preciso parar um pouco aqui para refletir um pouco sobre as implicações da decisão que ele toma. Isso porque, além dele exigir a sua parte na herança na hora errada, porque tinha direito à herança, sim ou não? Mas não era a hora de pedir a parte da herança. Então ele perde na hora errada. E mais, ele decide ir embora na hora errada. O que me chamou a atenção nessa história é que os dois erros que ele comete
não tiveram a ver com o que ele fez. Não necessariamente com o que ele fez, mas sim com a hora que ele fez e com a forma como ele fez. Os erros dele foram esses. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes nós enfrentamos dificuldades, não porque a gente tenha feito alguma coisa errada. O que a gente fez não foi errado. Então a gente acha que não tem culpa, porque nós não foi errado. Mas às vezes a gente erra, não por termos feito coisas erradas, mas por termos feito coisas na hora errada ou da forma errada. E aí a gente sofre as consequências. Foi isso que aconteceu com esse jovem. Que aquele jovem pede uma herança, que já era dele, só que ele pede na hora errada. E depois ele decide ir embora. E pensemos comigo, mais dia, menos dias, isso ia acontecer, porque a própria Bíblia diz que um dia nós deixaríamos pai e mãe. Então a gente um dia tem que ir embora. Então o erro dele não foi ter ido embora, mas ter ido embora da forma errada. Mas, querido, olharmos somente para os erros desse jovem é olharmos pelos olhos da lei. E não foi isso que eu vim fazer aqui hoje. Hoje eu quero desafiar a igreja a olhar para esse jovem através dos olhos da graça. Eu quero que a igreja consiga olhar para esse jovem hoje pelos olhos de Jesus. Posso ouvir um amém? E se mudarmos a forma como olhamos para esse jovem, nós vamos ver que esse jovem não tinha somente defeitos. Se olharmos para ele pela ótica de Cristo, vamos ver que esse jovem tinha virtudes. E perceba que eu não gostaria de considerar, dentre as virtudes desse jovem, o fato de ele ter se arrependido dos erros que cometeu e ter voltado para casa. Eu não quero ver isso como uma virtude. Mas, pastor, isso não é uma virtude. Ele se arrepende e volta para casa. Mas, amados, depois de chegar onde ele chegou, onde ele não conseguia comer nem a comida dos porcos, pensem comigo, ele chegou a um ponto que nem a comida dos porcos lhes davam. Então, ou ele voltava para casa, ou ele morria de fome. Então eu não quero ver isso como uma grande virtude. É virtude? É, mas eu não quero ver essa como a maior de todas as virtudes. Eu não vejo o arrependimento desse jovem como sendo algo a ser exaltado. Mas ainda assim, esse jovem tinha virtudes. E as virtudes que nós vamos compartilhar hoje, essas sim merecem ser exaltadas. É justamente sobre essas virtudes que eu consegui identificar nele que eu quero refletir com a igreja hoje. Porque esse exercício de encontrar virtudes nesse rapaz poderá nos tornar mais humanos. Eu vou repetir, esse exercício de tentar encontrar virtudes nesse rapaz pode nos tornar mais humanos. Mas para conseguirmos fazer isso, ou seja, encontrar virtudes nesse rapaz, nós vamos ter que mudar o nosso olhar sobre ele. E eu gostaria de hoje fazer algo que não é muito comum. E digo mais, não é muito comum nem no ambiente familiar e não é comum na igreja. Que é olhar para alguém que pecou com um olhar de compreensão. Que é olhar para a vida de quem pecou sem condenação. Eu gostaria de olhar para a imaturidade desse jovem pelos olhos de Jesus. E, amados, para compreender melhor como era o olhar de Jesus, basta olhar como Jesus tratou pessoas do seu tempo, que eram imaturos na fé. Como Jesus tratou pessoas que eram do seu tempo e eram pecadoras. Seus contemporâneos. Vamos ver como é que Jesus tratou esse povo. Jesus sempre foi muito mais compreensivo com imaturos na fé do que com religiosos. Se você nunca parou para pensar sobre isso, avalie. Jesus sempre foi muito mais duro com fariseus e toda a sua religiosidade do que com pecadores. Tanto isso é verdade, que as palavras mais duras que Jesus pronunciou naqueles momentos de indignação máxima, essas palavras não foram dirigidas a pecadores. As palavras mais duras que Jesus pronunciou foram dirigidas contra religiosos. Jesus chamou aquele povo de hipócritas, condutores de cegos, sepulcros caiados, serpentes, raça de víboras, e por aí vai.
Ou seja, Jesus não economizou adjetivos pejorativos para classificar o comportamento daqueles religiosos. Mas Jesus sempre foi muito mais compreensivo com os pecadores que reconheciam essa sua condição de pecadores do que com os fariseus, que se achavam melhores que os outros, se achavam santos. O que é que eu aprendi meditando sobre esse comportamento de Jesus? Que a santidade de Deus, grave isso, a santidade de Deus é menos ofendida pela sinceridade de alguém que se reconhece pecador do que pela hipocrisia de alguém que se acha santo. Queridos, se analisarmos como Jesus tratou aquela mulher adúltera de João 8, nós vamos entender claramente que ele não foi conivente com o pecado, porque ele disse, vai, não peque mais. Mas ele também não permitiu que apedrejasse aquela mulher até a morte. Amados, se o nosso modelo é Jesus, nós temos que entender que ele nunca decidiu nada com base na paixão. Mas apesar disso, ele nunca deixou de usar de compaixão para com todos aqueles que se arrependem. Nunca deixou. Como cristãos espirituais que nós somos, temos que reconhecer que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Mas ela existe. Essa batalha espiritual que nós travamos todos os dias, não só em nosso favor, porque a gente trava batalhas em nosso favor, mas também travamos batalhas em favor de alguém. E essas batalhas, elas fazem parte de um processo. Qual o processo? É o processo de santificação. A gente faz isso para que o processo de santificação seja acelerado. É por isso que a gente faz isso. E nesse processo, nós temos que entender que a nossa vida fala muito mais alto do que aquilo que a nossa boca pode falar. Um exemplo vale mais que 1000 palavras. Queridos, não dá para tentar impor santificação a ninguém. Não dá para tentar impor santificação a ninguém. Aliás, mudança que ocorre por imposição não é mudança. Mudança que ocorre por imposição é disfarce. Amado, se a graça não inundar o nosso coração, ouça, se a graça não inundar o nosso coração, a ponto de sentirmos prazer em buscar a santificação, não será a lei que vai fazer isso. Quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é a graça manifesta pelo Espírito Santo de Deus. E aqui eu entro na mensagem. Eu quero compartilhar com a igreja aquilo que Deus falou comigo. Eu quero olhar para a vida do filho pródigo pelos olhos da graça e tentar encontrar com vocês pelo menos 3 virtudes. Por causa do tempo, vamos tentar encontrar 3 que certamente Jesus gostaria de encontrar em cada um de nós. Primeira virtude que só a graça me permite ver. O filho pródigo jamais duvida da sua condição de filho. Ele sabia que ele era filho. Apesar de todos os erros que ele comete, apesar de todos os problemas que ele enfrenta, ele nunca deixou de se relacionar como seu pai, como um filho autêntico. O filho pródigo nunca deixou de ver aquele homem como seu pai. No verso 17 está escrito assim: caindo em si ele disse, quantos empregados de meu pai? Verso 18, eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. Verso 21, o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele nunca deixou de ver aquele homem como seu pai. E essa é uma virtude linda. Nós nunca podemos nos esquecer de que temos um pai que nos ama e cuida de nós o tempo todo. Ele é pai. E para que você reconheça esse sentimento de pertencimento que o filho pródigo nutria em seu coração, veja a visão do seu irmão. Verso 29. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Olha o que diz o irmão do filho pródigo. Todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. E esse filho está falando com o pai. Ele não fala, olha pai. Ele fala, olha.
todos os anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço. Ou seja, aquele irmão mais velho não consegue se relacionar com aquele homem como seu pai. E mais, quando ele diz assim, mas quando volta para casa esse teu filho, ele não diz, mas quando volta para casa o meu irmão. Ou seja, ele demonstra que não conseguia também se relacionar com aquele jovem como sendo seu irmão. É como se aquele filho mais velho tivesse se excluído daquela família. Ouça, podemos e devemos desenvolver a função de servir ao nosso Pai. Podemos e devemos desenvolver a função de servir ao Pai, mas nós nunca podemos nos esquecer da nossa condição de filho. Somos filhos amados. A nossa identidade de filho não pode ser perdida. Queridos, ouçam o que eu vou dizer. O que vai fazer a diferença na nossa vida não é o fato de estarmos servindo. O que vai fazer a diferença na nossa vida é identificarmos que nós nunca deixamos de ser filhos. A identidade de filho é que vai fazer a diferença. E não servir. Servir é um complemento, mas a diferença está na identidade de filho. É isso que vai fazer a diferença em nosso favor. É nunca nos esquecermos que somos filhos. Segunda virtude que só a graça me permite enxergar é que aquele jovem sabia que o simples fato dele ser filho fazia dele um herdeiro natural de tudo aquilo quanto seu pai possuía. Ele tinha consciência de que nada que ele fizesse ou nada que ele deixasse de fazer poderia tirá-lo da posição de filho e nem retirar dele a condição de herdeiro. Ele não era filho herdeiro pelo que ele fazia. Ele simplesmente era. Ouça o que diz Romanos 17 na parte A. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Queridos, precisamos ter a consciência de que para fazermos jus a uma herança, não precisamos fazer nada. Basta apenas sermos filhos. Um filho não faz nada para ser herdeiro. Ele é herdeiro, porque ele é filho. Aquele jovem sabia que ele era filho. E que por essa razão, ele cumpria o único requisito necessário para receber a herança. Qual? Ser filho. Tanto que ele pede a sua parte da herança, seu pai não somente reconhece o seu direito, como antecipa a parte que lhe cabia. Porque seu pai sabia que ele era filho. Quantos aqui têm certeza que são donos daquele que é, são filhos daquele que é dono de todo ouro e toda prata? Diga um amém. Você é herdeiro, você é herdeiro, você é herdeira. Para termos direito a uma herança paterna, não é necessário que a gente faça absolutamente nada. Basta que a gente seja filho, só isso. Terceira e última virtude, que só o olhar da graça nos permite ver. E eu acho que essa seja a virtude mais importante na vida de todo ser humano. Eu acho que essa é a virtude mais importante na vida de todo crente. O filho pródigo, em momento algum, corra toda a parábola que Jesus construiu, você não vai encontrar. O filho pródigo, em momento algum, se achava perfeito. Você nunca vai ver ele falando isso. O irmão falava. Nunca quebrei um mandamento seu em toda a minha vida. Mentira. O filho pródigo nunca se achou perfeito. A história construída por Jesus deixa claro que aquele jovem não era perfeito. Tanto não era perfeito que ele erra e erra feio. Mas essa virtude fica patente no momento em que ele admite que havia tomado uma decisão equivocada. O texto diz, caindo em si, ele disse, ele cai em si. E eu tenho aprendido que o tombo que produz maiores resultados na vida de um ser humano, grave isso, o tombo que produz maiores resultados na vida de um ser humano, é quando a pessoa cai em si. Aí a coisa muda.
Quando a pessoa cai em si, muda tudo. E foi exatamente isso que aconteceu com esse jovem. Tanto isso é verdade que aquele jovem assume o seu erro, ao invés de ficar tentando dar desculpas, porque a gente faz isso muitas vezes. Ele assume o seu erro, ao invés de ficar tentando encontrar culpados. Com a mesma facilidade com que ele toma a decisão infeliz de ir embora. Ele reconhece que havia errado e decide voltar para buscar reconciliação com o seu pai. Por quê? Porque quem é imaturo e livre, e nós somos imaturos e livres, às vezes a gente erra. Deus não nos fez robôs para não errarmos, para obedecermos cegamente. Não, nós temos o nosso livre-arbítrio. Então quem é imaturo e livre, às vezes erra. Mas aquele jovem, como ele tinha um coração puro, ele não tinha dificuldade alguma para reconhecer o seu erro e voltar para buscar reconciliação com seu pai. Ele tinha um coração puro. Ele só era imaturo. Amados, é bem verdade que sem maturidade espiritual, nós corremos o risco de tomarmos decisões erradas e nos darmos muito mal, porque foi isso que aconteceu com esse jovem. Mas nós temos que ter consciência de que errar faz parte da natureza caída do homem. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Então a nossa maior virtude, ouça, a nossa maior virtude não pode estar em não errar. A nossa maior virtude é reconhecer quando a gente erra. Essa é a nossa maior virtude. Mesmo porque a nossa fé não pode estar baseada na nossa capacidade de não errar. Não é aí que a nossa fé tem que estar. A nossa fé tem que estar depositada naquele que é o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. É nele. Porque mesmo que a gente não queira, vez por outra, a gente erra. Queridos, os nossos erros eventuais não nos tiram da posição de filhos. Os nossos erros eventuais não anulam a nossa condição de herdeiros. Ouçam, se não dá para ser perfeito, que pelo menos sejamos humildes, que sejamos sensíveis à voz do Senhor. Posso ouvir um amém da igreja? Amém. Guarde isso no teu coração, meu irmão e minha irmã. O que mais nos afasta de Deus, ouça, o que mais nos afasta de Deus, não são os pecados confessados, porque pecado confessado é pecado perdoado. O que mais nos afasta de Deus são as virtudes presumidas, aquelas virtudes que eu acho que eu tenho, mas Deus sabe que eu não tenho. Isso me afasta de Deus. Basta ver a Davi para entender essa afirmação que eu estou fazendo. Homem que errou, e errou sério algumas vezes. Mas sempre que errou, reconheceu o seu erro, pediu perdão e se reconciliou. E não repetiu o erro que havia cometido. Deixa eu fazer um alerta para algumas pessoas que estão aqui hoje, porque isso é perigoso, muito perigoso. Depois de algum pecado grave, depois de cometermos algum erro sério, o inimigo vai tentar nos convencer de que nós perdemos o direito à nossa identidade de filho. Depois de cometermos um pecado grave, um erro sério, o inimigo vai ficar tentando nos convencer que nós não somos mais filhos. Porque foi esse sentimento equivocado que o filho pródigo revela no verso 19. Por que eu estou falando isso? Porque isso aconteceu com o filho pródigo. Olha o que diz no verso 19. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Aqui é uma prova clara de que o inimigo estava tentando roubar a identidade de filho desse rapaz. Nessa fala fica claro que o inimigo tentava fazer desse jovem alguém que não se sentisse filho. Na cabeça do filho pródigo,
O que se passava era o seguinte: olha, eu perdi a minha identidade de filho, mas eu aceito ser tratado como servo. Eu sei que eu não sou mais filho, mas eu aceito ser empregado. Ainda bem que seu pai nem deixa que ele conclua aquilo que ele havia ensaiado, porque ele ensaia tudo lá, longe do pai, para que quando chegasse diante do pai, ele repetisse aquilo que ele havia ensaiado. O texto registra isso. Essa afirmação que eu faço está baseada no que o pai diz no verso 22. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e coloquem calçado em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Ou seja, seu pai interrompe aquele discurso equivocado de servo e o recoloca numa posição de onde ele nunca havia saído na realidade. Por quê? Porque seu pai nunca deixou de considerá-lo como um filho amado. Nunca. Nunca. Seu pai reconhece não só a sua posição de filho, mas volta a reconhecer a sua condição de herdeiro. E é interessante observar um detalhe que faz toda a diferença. O texto é muito sutil. O texto diz que o pai vai para fora dos muros da propriedade, vai para fora da cerca da fazenda, encontrar seu filho no caminho. Ele faz questão de correr em direção ao seu filho para reencontrá-lo fora dos limites da fazenda. Vá no texto e confira. O recado que eu vejo aqui é que seu pai faz questão de ser o primeiro a se encontrar com aquele filho arrependido. Antes de qualquer pessoa, seu pai queria ser o primeiro. Tanto que ele vai lá fora, encontrar o filho lá fora. Para ninguém encontrar seu filho antes dele. Ele queria ser o primeiro. Porque o pai conhecia muito bem. O pai conhecia muito bem o seu filho mais velho. Bem provavelmente, aquele filho mais velho diria tantas coisas para aquele irmão que voltava arrependido, que o risco era que o filho mais novo voltasse dali mesmo e nem quisesse entrar em casa. E eu caminho para a conclusão aqui. Amados, a nossa família precisa ser um ambiente onde prevaleça a graça de Deus, independentemente de qualquer situação que tenha ocorrido. Família é local de graça. Família não é tribunal de acusação. Família é local para curar feridas. Porque foi exatamente assim que aquele pai agiu. Tanto isso é verdade que aquele filho mais novo sabia que podia confiar em seu pai. Aquele filho mais novo sabia que seu pai iria recebê-lo, iria tratá-lo com amor, iria tratá-lo com misericórdia, iria tratá-lo com graça. Ele sabia disso, tanto que ele voltou. Porque se aquele jovem não tivesse seguro de que isso iria acontecer, talvez aquele jovem nem voltasse para casa. Talvez ele fosse procurar ajuda em outro lugar, na casa de um parente, de um avô, de um tio, e nem voltasse para casa. Mas não, ele sabia que naquela casa ali, seu pai o receberia de braços abertos. Por isso ele volta para casa. Amados, quantas pessoas que você conhece, que tomaram a decisão errada e se deram muito mal, e não tem mais coragem de voltar à casa do pai para buscar reconciliação. Eu conheço algumas. Sabe o que eles dizem? E eu tenho visto isso acontecer até na igreja. Ouça o que eu vou dizer, guarde isso. Não guarda nada do que eu falei, guarde isso. Tem ovelha perdida. Ouça, tem ovelha perdida que quer voltar. E até estaria disposta a passar pela disciplina do seu pastor. Ela topa voltar. E ela topa ser disciplinada. Mas elas não têm coragem de voltar. Sabe por que elas não têm coragem de voltar? Porque elas têm medo
do olhar de reprovação das 99 ovelhas que não saíram. Ela fala assim: eu topo voltar. Eu sei que eu vou ser disciplinado. Eu vou ser disciplinada. Mas encarar aquelas outras pessoas que estão na igreja, me olhando com olhar de reprovação, eu não suporto. Eu não suporto. Queridos, não é difícil encontrar pais que expulsam a filha de casa porque ela disse que engravidou do namorado. Não é difícil encontrar pai que expulsa filho de casa porque assumiu que era homossexual. Queridos, vamos imaginar como seria a vida desse jovem se, ao invés de ser recebido por seu pai, cheio de graça, ele fosse recebido por seu irmão, cheio de raiva. Como é que seria a vida desse jovem? Ou então vamos imaginar que esse pai, contaminado por tudo aquilo que ele ouviu do filho mais velho, ele recebesse o filho mais jovem, mas se omitisse. Não se impusesse como líder, como sacerdote, como pai, e se omitisse. Vamos imaginar que ele deixasse por conta do filho mais velho a decisão do que seria feito com esse jovem. Coitado dele. Coitado desse jovem. Queridos, depois de algum tempo no Evangelho, nós podemos seguir dois caminhos graves, depois de algum tempo caminhando na fé. Nós temos dois caminhos a seguir. Ou caminhamos em direção a ficarmos mais parecidos com aquele pai, cheios de graça, cheios de amor, cheios a tal ponto de transbordar sobre a vida das pessoas. Ou podemos caminhar em direção a ficarmos mais parecidos com o filho mais velho, cheios de raiva, cheios de inveja, cheios a tal ponto que acabamos por transbordar tudo isso na vida das pessoas. A decisão é nossa. A gente amadurece na fé a cada dia, a cada ano. E nós temos que vigiar com relação a isso. Com quem eu tenho me tornado mais parecido? Com o pai ou com o irmão mais velho? Que a nossa caminhada no Evangelho possa nos tornar mais parecidos com aquele pai, porque aquele pai na parábola representa o nosso Deus. Esse pai da parábola é o nosso Deus. Quem ainda não entendeu a graça? Quem ainda não entendeu a graça? Eu vejo muitos na igreja. Quem ainda não entendeu a graça, ainda não compreendeu o Evangelho de Cristo. A graça é difícil de ser compreendida? Muito. Mas é necessário. Quem não consegue aceitar o exercício da graça está revelando com esse seu comportamento que ainda não aceitou o Evangelho de Jesus. João 17 fala assim: porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Precisamos nos tornar pessoas sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti. Então o padrão, ouça, o padrão na lei era o meu padrão. Eu deveria amar o próximo como eu me amo. Agora você imagina alguém que não se ama. Você conhece alguém assim? Que não tem amor próprio, não tem autoestima? Uma pessoa assim poderia se dar ao direito de não amar ninguém, porque ela fala assim: a lei manda eu amar ao próximo como eu me amo, eu não me amo, então eu não vou amar ninguém. Mas Jesus disse, João 13:34, um novo mandamento lhes dou: ame-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Ou seja, na dispensação da graça, Jesus trocou o padrão humano pelo padrão divino. Eu não vou tratar o próximo como eu me trato, eu vou tratar o próximo como Jesus tem me tratado. Jesus me incumbiu de trazer essa palavra hoje, amados, justamente para aquelas pessoas que, dependendo da situação, ainda encontram muitas dificuldades
para exercer graça. E gravem isso, gravem isso. Isso não tem a ver com caráter. Porque na igreja eu quero crer que todos nós temos caráter tratado, sim ou não? Isso não tem a ver com caráter. Isso tem a ver com coração. Isso tem a ver com coração. Porque percebam que quem já permitiu que Deus trocasse o seu caráter, mas não permitiu ainda que Ele trocasse o seu coração, encontrará enormes dificuldades para viver em comunhão com a igreja. Não basta ter caráter tratado, tem que ter coração de carne. Ao construir essa parábola, Jesus estava tentando ensinar a todos os seus discípulos aquela que seria a maior marca do seu ministério. Jesus veio instituir o tempo da graça. Jesus veio instituir o tempo da graça. Vamos ficar em pé. Queridos, exercer graça não é fácil. Exercer graça não é ser conivente com o pecado. O ser humano não pode pecar e contar com a graça. Eu costumo fazer uma analogia para que as pessoas entendam claramente isso, porque para mim foi muito difícil entender. Já viu um trapezista de circo que fica fazendo malabarismo nos trapézios, trocando de um trapézio para o outro? Já viu aquele malabarista de circo? Ele treina muito, ele treina todo dia, ele treina o dia todo. Para quê? Para que ele não caia. Ele sabe que tem uma rede por baixo que não vai deixar ele morrer, ele sabe disso. Mas o que dá prazer a ele não é cair na rede. O que dá prazer a ele é se aperfeiçoar a cada dia mais, para que ele nunca precise daquela rede. Ele treina, para que ele nunca dependa de uma rede ao cair, para que ele nunca caia. Mas ele sabe que se um dia ele cair, a rede não vai permitir que ele morra. Essa é a graça do nosso Deus. Nós temos que nos aperfeiçoar dia após dia, contando sempre que se um dia a gente escorregar, a gente não cai porque tem uma graça por baixo de nós nos protegendo. É assim que a gente tem que viver. Nessa manhã de Santa Ceia, que você possa pensar nisso. E ver se não falta em você uma dose de graça para que você possa lidar melhor com as pessoas. Porque sem o exercício da graça fica muito difícil viver em sociedade. Sem o exercício da graça fica muito difícil nos relacionarmos com qualquer pessoa. Porque mais dia menos dia nós vamos ser feridos. Não duvide disso. E aí só a graça e o perdão. Eu quero orar. Eu não sei como é que está a sua vida com relação a isso, mas Deus não me mandaria trazer essa palavra hoje se ela não fosse direto ao coração de algumas pessoas. Se você se vê numa situação tão difícil, você fala assim: pastor, eu não sei se eu teria forças em mim para exercer graça na situação que eu vivo. Eu quero dizer para você que é muito difícil mesmo. Tem horas que só Deus. É Ele que tem que te visitar. É Ele que tem que te blindar. É Ele que tem que te dar estratégia para você resistir e passar por isso. Se você está vendo uma situação muito difícil, você quer essa visitação de Deus, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Se você quiser vir aqui, fique à vontade. Fique à vontade. Não tenha medo de se expor. Eu sei que vir ao altar é um sacrifício. Ouça, eu sei que vir ao altar é um sacrifício. Mas deixa eu falar um negócio. Jesus não brinca com o nosso sacrifício. Você não vai ver na Bíblia Sagrada ninguém que tenha sacrificado no altar, que imediatamente depois não tenha tido uma linda história de vitória para contar. Venha, pode vir. Deus quer te sarar. Deus quer te curar. Deus quer te dizer hoje o que você vai ter que fazer para superar essa situação tão difícil na qual você se envolveu. E Deus diz mais. Você não se envolveu. Deus diz mais. Você não se envolveu. Envolveram você. Envolveram você. Envolveram. Guarde-se, Deus fala assim: envolveram você. Você não se vê como culpado. Você não se vê como culpada. Você se vê como vítima.
Mas de alguma forma você foi envolvido, você foi envolvida. E Deus quer te sarar, Deus quer te curar. Deus quer que você saia daqui hoje com ferramentas, com o coração de carne. Ouça, com o coração de carne, para enfrentar o desafio que vai ser entrar no processo de reconciliação que você precisa. Eu quero orar. Senhor Deus, Pai querido, aqui estão teus filhos que ouviram a tua voz. Mas muito mais que isso, eles não só ouviram, mas eles permitiram que a tua palavra entrasse em seus corações e fizesse morada. Eles creram. Mas muito mais que isso, eles não só ouviram e creram, mas como eles resolveram pagar o preço de vir ao altar para serem selados, visitados, blindados pelo Senhor. O Senhor está dizendo para essas pessoas que o Senhor é Pai, que eles não perderam a sua identidade, eles não perderam o direito à herança, eles continuam sendo amados e amados muito, de uma forma muito intensa pelo Senhor. O Senhor quer se revelar a eles ainda mais. Basta que eles reconheçam, basta que eles aceitem que eles não perderam a condição de filhos. Eles não estão aqui para serem recebidos como escravos. Eles não estão aqui para serem recebidos como servos. Eles estão aqui para reforçarem, para reafirmarem a sua condição de filhos de Deus. Permita-os participar da ceia sem culpa. Permita-os participar da ceia como sendo corpo, como sendo parte. Eu profetizo assim. Eu profetizo assim. Mas conhecendo Deus a quem nós servimos. Deus, eu te agradeço pela vida de todas essas pessoas que estão na tua casa nessa manhã. Que essa palavra possa encontrar abrigo nos corações de todos nós. E que ela possa promover uma diferença tão grande, que as pessoas que convivem conosco possam ver a nossa mudança de atitude, a nossa mudança de comportamento. Que eles possam ver que algo aconteceu diferente nas nossas vidas. E que isso impacte eles de tal forma que eles desejem conhecer o Deus a quem nós servimos. Eu profetizo assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus está falando no teu coração, tá? Ou labachuri canta labassuri canta labaxalaba canta labahas. Deus maravilhoso, Deus bendito. Deus é santo, Deus é poderoso. Que o Senhor possa abençoar a tua vida, meu servo do Senhor, serva do Senhor. Estamos nos preparando para a Santa Ceia. Nesse mesmo ambiente, mantenha-se conectado com o alto. Aleluia. O Senhor está ministrando o teu coração nesta manhã. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe o pastor Abner Bertol, sua esposa. Irmã Jacira, glória a Deus. Peço ao pastor Ezequiel, pastor Renato, vem aqui comigo, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Abre aí pra gente aí, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Pode ser na revista e corrigida, ARC, por favor. Aleluia. Estamos na mesa do Senhor. O Senhor Jesus é quem preside esta mesa. E cada um de nós nesta manhã está nos assentando ao lado do Senhor, ao lado do Mestre. Glória a Deus, diz assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice,
anunciais a morte do Senhor até que venha. Só até aí. Glória a Deus. O pão e o cálice, símbolos do corpo e do sangue de Jesus. O Novo Testamento, o novo pacto, o pacto da comunhão com Deus e o pacto da comunhão uns com os outros. Quem tem esse pacto com o Senhor, levanta a mão e diga assim: aleluia. Pastor Abner, posso pedir gentilmente que o pastor possa orar pelo pão e pelo cálice? E você, servo do Senhor, seja abençoado ainda mais com a presença do Senhor. Pai amado, aqui estão esses elementos. São simplesmente o suco e o pão. Não são o teu sangue nem o teu corpo. Mas nós estamos agora consagrando eles a Ti, para que eles cumpram esse propósito. Que eles sejam limpos de todo o processo de fabricação pelo qual eles passaram. E que eles estejam representando corpo e sangue. Possam cumprir esse papel nas nossas vidas. Eles estão dizendo aos céus que nós temos comunhão um com o outro e temos comunhão contigo. Por isso que eles possam fazer esse papel que eles cumprem nessa celebração da forma correta. Eu os consagro a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. E tendo dado graças, o partiu.